Você está escutando a Web Rádio Lola Paluter. Escute a Lola Paluter e acompanhe nossa programação diária. Acesse nosso site lolapaluter.com.br. Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Oi, olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando o programa Lola Talk aqui na rádio Lola Paluter. Lembrando que estamos ao vivo todas as quintas-feiras a partir das 14 horas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Lola Talk. Espero que esse programa seja muito legal a todos vocês. Hoje nós vamos conversar com o pastor Felipe Schitz Bennett. Ele esteve conosco aqui na comunidade no retiro de jovens do Sino do Sudeste. Para a nossa comunidade foi um momento muito especial poder receber esses jovens no retiro. Período pós-pandemia, né? Ó, tô enroscando, Maria. Em março de 2020, a gente estava com tudo pronto para a gente receber os jovens da região de Campinas aqui. Mas na semana anterior nós tivemos que cancelar tudo, em função do início da pandemia da Covid-19. Mas graças a Deus, tudo está voltando ao normal. E tivemos esse momento especial nesse final de semana. Agora eu tô curiosa com relação ao tema, né? Que o pastor Felipe disse que vai conversar com a gente hoje. Tempestade. Vocês que estão nos ouvindo, pedimos para que vocês se engajem e enviem o nosso link para os seus contatos. O nosso site da rádio é lolapaluter.com.br ou então baixem o nosso aplicativo para Android, Lola Paluter. Você pode interagir conosco. Sempre pensamos em temas interessantes e relevantes. E se você quiser fazer alguma sugestão de tema e de pessoas para serem entrevistadas por nós, estamos abertos a isso. Então anota o nosso WhatsApp e interaja conosco. 19 99763 7888. 19 99763 7888. Além disso, você também pode pedir o seu hino favorito pelo WhatsApp que nós tocamos aqui na Lola Paluter. É isso aí. Maria, fala um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje. Natural de Santa Catarina, Felipe Schutz Bennett, casado com Esther e pai do Cauê. Formado em teologia pela Faculdade Luterana de Teologia, atua como pastor e capelão portuária em Santos, São Paulo. O pastor Felipe, ele fez o pedido de um hino antes de iniciar o programa. Hino Cuida de Mim, do Vocal Livre. Deixa tuas armas no chão. O teu abraço é melhor. Lembra que somos irmãos e o Pai nos pediu para darmos as mãos. Sem mais ataques no olhar. O teu sorriso faz bem, como se abrissem janelas, deixassem a vida de novo entrar. Só o amor sabe ensinar, com amor vai me ensinar. Então cuida de mim e eu cuido de você. Eu serei
força, você meu escudo fiel, pra mais longe chegar, pra mais longe chegar. Seja sua vida amor, não só palavras em vão. Que nossos passos na terra só deixem as marcas que Cristo deixou. Pastor Felipe, muito feliz por você ter aceito o nosso convite. Eu acho que em função do retiro, acredito que a gente já tenha uma amizade bacana, né, Maria? Verdade. E sem palavras para expressar a nossa gratidão de você estar aqui junto com a gente hoje, participando desse programa. Tá? Maria, só repete nosso WhatsApp. É 19 99763 7888. 19 99763 7888. Felipe, agora é com você. Eu tô curiosa. Vamos ver o que você vai falar. Boa tarde. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa tarde. Pelo menos aqui em Santos, uma tarde de sol, uma tarde bonita, não sei como está em Limeira. E eu já estava ansioso por esse convite, porque eu via meus colegas, meus amigos, todo mundo vindo aqui na Lollapalooza para conversar com vocês. Eu estava esperando chegar o meu convite e esse dia finalmente chegou. Então, estou muito feliz de estar aí com a minha nova amiga, minhas novas amigas, a Márcia e a Maria. Estivemos juntos aí nesse último final de semana. Antes de nós entrarmos no ar, eu havia perguntado a elas se elas já estavam recuperadas do final de semana, porque olha, um retiro com quase 80 jovens, hein, Márcia? Não é moleza não, né? Não, mas foi muito bom, viu? Foi. Muitas memórias bonitas aí nesse lugar lindo, na comunidade dos Pires. Saímos todos renovados, revigorados e muito alegres aí por esse tempo de comunhão e convivência que a gente teve com os jovens do Sínodo Sudeste, da Igreja Luterana.
Foi realmente muito legal. E a você que nos ouve nessa tarde, quero desejar as boas-vindas, desejar uma boa tarde, que seja um espaço também onde você se sinta bem, acolhido, que as palavras que nós conversarmos aqui façam sentido para você. E mais do que isso, quero convidar você de novo a interagir conosco através do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta, mande o seu comentário, mande o seu pedido de hino. Maria, dá para repetir mais uma vez aí para o pessoal que não pegou o número do WhatsApp para agora eles terem certeza? Dá sim. É 19 99763 7888. 19 99763 7888. Muito bom. Felipe, Márcia, você tá diga inspirado, lá, hein? Felipe, você tá Oi. inspirado, hein? Olha, sempre que a gente pode compartilhar uma coisa boa com as pessoas é motivo de alegria e inspiração, não é? Com certeza. E hoje eu quero falar sobre um tema que é muito curioso, que desperta a nossa atenção, mas é um tema geralmente que a gente quer distância. Tempestade. O que vem aí à sua mente quando você ouve essa palavra, tempestade? Acho que na maioria das pessoas, da mente das pessoas, vem uma chuva forte, um temporal, não é? E olha, eu não sei se você sabe, viu, Márcia? Algumas pesquisas aqui no Brasil mostram que o Brasil é um dos países mais afetados por raios e por tempestades em todo o mundo. Sim, a gente já viu essa pesquisa, sim. Uma Eu coisa estava lendo, cerca de 70 milhões de raios atingem o território brasileiro e milhares de tempestades se formam nos céus e muitas vezes, infelizmente, devastam as nossas cidades. Se a gente for pensar no lado econômico, cerca de 200 milhões de reais são gastos todos os anos para cobrir os danos físicos e os danos materiais que são causados por essas tempestades. E como se não bastasse, um dado também muito triste é que cerca de 100 pessoas por ano perdem a vida por terem sido atingidos por alguma tempestade. Se a gente for fazer uma busca por essa palavra tempestade lá nos sites de pesquisa, a gente vai encontrar muitas notícias de acontecimentos aí dos últimos tempos, dos últimos dias, inclusive. Quando o retiro acabou no domingo, eu soube que deu uma tempestade, não foi uma grande tempestade, mas uma tempestade aí na cidade de Limeira e chegou até a derrubar uma ou duas árvores aí na comunidade. Então, essas coisas, elas fazem parte, elas estão entre nós e são notícias muitas vezes que nos chocam, são notícias de regiões próximas de nós. Aliás, você aí que nos ouve pode talvez ter passado por uma tempestade, ter passado por um momento difícil na sua vida em que esses fenômenos naturais atingiram talvez até a sua vida ou a sua casa e pode testemunhar o quanto uma tempestade pode ser algo assim desolador. E é isso, as tempestades naturais, elas causam transtornos. E é assustador, né? Elas assustador. desconstroem aquilo que se levou uma vida inteira para ser construído. Essas tempestades naturais que nós enfrentamos, elas roubam a esperança das pessoas, elas causam tristeza na vida das pessoas. Talvez você que nos ouve pode testemunhar isso, lembrando aí de algum episódio. Se eu lembro da minha adolescência, eu morava em Brusque, em Santa Catarina, e eu lembro que naquela região era muito comum as enchentes por conta das tempestades, né? E nós morávamos numa casa que ficava em cima de um morro, então, graças a Deus, nossa casa nunca foi atingida por uma tempestade ou por uma enchente, mas nós sempre estávamos ilhados e olhando os vizinhos com as suas casas cheias de água, né? Então, tempestades, elas causam transtornos. Tempestades, elas fazem com que a gente se preocupe, com que a gente desanime. Mas é claro, você já deve ter percebido, eu não quero falar hoje sobre essas tempestades naturais. Eu não quero falar nem desses fenômenos naturais que explicam as tempestades, mas eu quero falar sobre outro tipo de tempestade. Tempestades que causam tantos transtornos quanto essas tempestades naturais. Quero conversar com vocês hoje sobre as tempestades da vida.
as tempestades que fazem preocupações brotarem no nosso coração, as tempestades que fazem lágrimas brotarem dos nossos olhos, aquelas tempestades que nós vivenciamos na nossa vida que faz com que a gente não consiga dormir de noite, aquelas tempestades que nos levam para um lugar de temor, de medo, de preocupação. E para isso, eu quero convidar você a ouvir um texto bíblico bastante conhecido, mas que vale a pena a gente relembrar. Está registrado nos evangelhos, e eu quero ler a versão que está registrada no evangelho de Marcos, o menor dos 4 evangelhos que nós temos na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, Marcos é o mais resumido, é o menor dos 4. Então, Marcos, capítulo 4, eu quero ler dos versículos 35 até o versículo 41. Preste atenção, palavra de Deus, palavras de Jesus para a tua vida nessa tarde de quinta-feira. Diz assim: naquele dia, ao cair da tarde, ele decidiu, Jesus, vamos para o outro lado do mar. Eles entraram no barco em que ele estava. Outros barcos foram atrás deles. De repente, uma tempestade violenta os envolveu. As ondas invadiam a embarcação, ameaçando afundá-la, enquanto Jesus, com a cabeça sobre um travesseiro, dormia na popa do barco. Os discípulos o acordaram implorando: Mestre, não vais fazer nada? Nós vamos morrer. Jesus acordou e ordenou ao vento que se acalmasse. Ele disse ao mar: quieto, sossegue. O vento virou brisa e o mar ficou em plena calmaria. Jesus repreendeu os discípulos, dizendo: por que tanto medo? Vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e confusos. Afinal, quem é esse homem? Se perguntavam. Até o vento e o mar se acalmam quando ele ordena. Até aqui, texto do Evangelho que lemos de Marcos 4, os versículos 35 a 41. Quero sugerir que você anote aí num papel que você tenha perto de você a referência desse texto bíblico para que ele te acompanhe nos momentos em que as tempestades baterem aí na tua porta. Marcos 4, 35 a 41. Esse texto do Evangelho de Marcos fala de uma tempestade que Jesus atravessou junto com os seus discípulos. Esse texto bíblico ele está inserido logo depois de uma sequência de parábolas que Jesus conta. Algumas são conhecidas. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda. E esse texto, dentro do Evangelho de Marcos, é a primeira narrativa de milagre de Jesus apresentada pelo autor, pelo evangelista. Vejam, não foi o primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério, mas é o primeiro registro de milagre dentro do Evangelho de Marcos. E depois dessa narrativa, onde Jesus acalma a tempestade, seguem mais 3 narrativas de milagres. A cura de um endemoniado, a cura da filha de Jairo e a cura daquela mulher que sofria de uma hemorragia já há 12 anos. Todas essas parábolas que vêm antes do texto que Jesus acalma a tempestade, o texto onde Jesus acalma a tempestade, e também as narrativas de milagres que estão postas depois desse texto, têm a intenção de apontar para a necessidade da fé e da confiança no Senhor Jesus, aquele que é autor e consumador da nossa fé. E é exatamente isso que esse texto nos ensina. E eu quero abordar com você que nos ouve nessa tarde, também com você, Márcia, Maria, 3 implicações desse texto para a nossa vida de fé. 3 afirmações, 3 verdades que esse texto nos ensina, 3 informações que saltam aos olhos quando nós lemos nesse texto, e eu espero que faça sentido para você que nos ouve, que essas afirmações encontrem espaço aí no teu coração também. Márcia, deixa eu te perguntar, tu já enfrentou alguma tempestade na vida, Márcia? Já enfrentei, sim.
Daquelas tempestades naturais e daquelas tempestades do coração também, imagino, não? Ah, com certeza, né? A gente já vai ficando um pouquinho mais experiente, então a gente já passou por muita coisa. A Maria, ela tá assim, alguns anos atrás da gente, né, Márcia? Mas, Maria, você também já conheceu essas tempestades aí? Eu acho que todo mundo em algum momento da vida já passou por algum tipo de tempestade, né? Pode ser que assim, que as minhas não tenham sido, nossa, que tempestade. Mas, já passei por umas aí, mas... Essa é a primeira afirmação que eu quero compartilhar com você que nos ouve nessa tarde. As tempestades, elas são inevitáveis e elas são imprevisíveis. Eu não sei se você se deu conta, mas é muito curioso que nesse texto que nós lemos, essa tempestade que acontece, ela é uma tempestade de vento. Algo muito diferente do que a gente conhece aqui no Brasil, né? Que tem muita chuva, água, trovões, alagamentos e todas essas coisas que nós conhecemos tão bem e que assistimos na televisão quase que todos os dias, né? Mas lá é uma tempestade de vento. Diz que o barco começou a se sacudir com o vento que soprava de um lado para o outro. E isso acontece por conta da geografia daquele lugar. Nós estávamos lendo no texto e ele estava falando que esse barco estava no mar. É o mar da Galileia. Mas, na verdade, não é um mar. O mar da Galileia é um lago. É verdade, um lago muito grande, também conhecido como Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia. Então, sempre que você ouvir esses nomes na Bíblia, se refere ao mesmo lugar. Esse lago, veja só, tentem imaginar a cena, desenhar a geografia aí na cabeça de vocês. Esse lago, ele fica 212 metros abaixo do nível do mar, mas ele fica cercado por montanhas de até 300 metros de altura. Então, quando as correntes de ar frio, vindas dos montes, se chocam com o calor do lago, porque a água lá é quente, acontecem esses fenômenos muito temidos e assustadores naquela região, como é e como foi essa tempestade que aconteceu naquele dia com Jesus e com seus discípulos. Esse tipo de tempestade podia acontecer a qualquer momento. O céu podia estar azul de brigadeiro, como a gente diz. Mas se viesse uma corrente de ar frio muito forte, se chocando com as águas quentes daquele lago, isso acontecia. Algo imprevisível, algo inevitável atinge os discípulos de Jesus naquele barco. Ninguém sabia quando uma daquelas tempestades podia acontecer. Era impossível prever a tempestade. A qualquer hora, a tempestade podia chegar e causar um grande transtorno. Aliás, se fosse possível prever a tempestade, os discípulos de Jesus não teriam entrado naquele barco. É claro que nenhum pescador queria passar por isso, mas eles sabiam que quando eles entravam em um barco no Mar da Galileia, eles corriam o risco de enfrentar uma dessas tempestades tão temidas daquela região. Quero perguntar para você se também não é assim na nossa vida. Nós não queremos passar por tempestades. É ou não é verdade? Mas elas vêm. São inevitáveis, são imprevisíveis, elas nos pegam de surpresa. Hoje de tarde eu coloquei na minha agenda que eu estaria aqui com você no Lola Talk para a gente conversar. Mas eu nunca coloco na minha agenda receber uma tempestade. Eu não sei você, mas eu não coloco na minha agenda. Eu nunca estou preparado para receber uma tempestade. Aliás, eu quero elas distante de mim. Elas vêm sem aviso prévio e elas agitam a nossa vida. Elas trazem transtornos para a nossa vida. Assim como trouxe para os discípulos naquela noite em que eles se viram desesperados com a situação em que eles estavam vivendo. A Maria me apresentou antes, disse que eu trabalho como capelão portuário aqui em Santos, na missão aos marinheiros, e todos os dias nós visitamos os navios que atracam aqui no Porto de Santos para ter uma conversa especial com esses marinheiros que ficam meses trancados dentro de um navio, e muitas vezes eles nos contam as histórias de tempestades que eles enfrentam e a gente fica de cabelo em pé só de ouvir o tamanho das ondas que eles enfrentam e a gente pergunta, olha, mas vocês não têm medo? E eles falam, não, claro que não, imagina, marinheiro não tem medo.
Mas quando a gente conversa assim de forma privada, sem que eles estejam assim frente a frente com os seus colegas de trabalho, aí eles confessam que, olha, aquela tempestade deu medo sim, deu medo sim. Assim é também na nossa vida, as tempestades elas vêm, a gente não se prepara para recebê-las, nós não queremos recebê-las, mas elas chegam. E a verdade é que quando essas tempestades chegam, elas arrasam a nossa vida. Você aí que está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Nós sofremos, nós choramos, nós nos indignamos, nós duvidamos de Deus, nós questionamos por que estamos passando por essa situação, e muitas vezes, quando nós estamos lá no meio da tempestade, tudo que nós conseguimos enxergar é dor, sofrimento, desespero. Se a gente olha e pensa agora, poucos meses atrás, no meio da pandemia, veja se não foi isso que nós fizemos, sofremos, choramos, nos indignamos, perguntamos a Deus por que estamos passando por essa situação, e nós sentimos a dor, o sofrimento, o desespero. Talvez você tenha enfrentado algum momento na sua vida que tudo que enxergou foi dor, sofrimento e desespero, porque uma tempestade tomou conta daquilo que estava tão calmo na sua vida. Quando as tempestades chegam, tudo fica tumultuado e a vida se torna um caos. Mas Jesus, ele sabe o que é isso. Ele presenciou isso bem de perto com os discípulos. Ele viu o que acontece no coração humano diante de uma tempestade que se levanta. Ele viu o que acontece com o coração humano quando os problemas, as dificuldades, as tristezas, o luto, o desespero tomam conta da vida. Jesus, ele presenciou todas essas coisas. E ele ainda afirmou, lá em João 16:33, está registrado, no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês vão passar por tristezas. No mundo vocês vão passar por decepções. Jesus não ignora essa realidade. No mundo vocês vão passar por tempestades. Essa é a primeira constatação, Márcia, que eu queria compartilhar com vocês. É uma constatação triste, mas é uma constatação necessária. As tempestades, elas virão. Nós não podemos controlá-las. Uma hora ou outra elas vão bater na nossa porta. Aliás, uma hora ou outra elas arrombam a nossa porta. Chegam com tudo. Chegam com tudo. Aliás, destas tempestades inesperadas, nós sofremos também com as tempestades que nós mesmos causamos. Tem disso também. Algumas tempestades elas nos pegam de surpresa, outras nós causamos, né? Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso também. Mas, querido ouvinte, querida ouvinte, essa é a primeira verdade desse texto bíblico. Não é uma verdade para te desmotivar, para te desencorajar, mas é uma verdade para te conscientizar de que, hora ou outra, caso você não esteja vivendo uma tempestade, hora ou outra, elas chegarão. E nós precisamos estar preparados e saber o que fazer quando elas baterem na nossa porta. Uma segunda verdade, uma segunda afirmação que eu percebo e que me salta aos olhos nesse texto bíblico é que nós não conseguimos administrar sozinhos as tempestades da vida. Márcia, tu já tentou segurar uma nuvem para ela não chover em cima de ti? Olha, até deu vontade, mas não tem como, né? Não tem como. Maria, você já descobriu qual é a fórmula física para parar de cair raio do céu da tempestade? Não. Ainda não. Quem sabe algum ouvinte aí pode mandar uma mensagem para dizer se existe um segredo, se existe uma forma de cobrir o céu e não fazer com que a tempestade caia sobre a terra. Acho que isso nunca ninguém conseguiu fazer, não é? Não, a natureza é mais poderosa, né? Deus ali, olha, eu acho que é mais complicado. O que a gente faz é tentar buscar um guarda-chuva, uma sombrinha para se proteger, né? Se abrigar num lugar seguro, não é? Esse tipo de coisa, amenizar a situação, né? Ó, o Nelsinho falou que é só no desenho animado que dá para fazer isso. Só no desenho animado, é verdade. Essa é uma segunda constatação, a gente não consegue frear, a gente não consegue administrar as tempestades naturais e tampouco as tempestades da vida. Felipe, a minha mãe, ela fez uma pergunta que agora, Oi, ela como é o nome dela? É Luciana. Um abraço, Luciana, vamos lá. E ela fez a pergunta se as tempestades vêm na nossa vida para testar a nossa fé.
esse é o último ponto que eu quero trabalhar hoje na nossa conversa. Luciana, fica ligada aí com a gente que a gente vai chegar lá, viu? Obrigado pela tua pergunta, pela tua interação. E a gente vai responder isso no terceiro ponto. Lembra que eu falei que eram 3? Estamos começando agora o segundo. O terceiro é justamente isso que a Luciana traz para a gente, que é muito legal. Não conseguimos administrar sozinhos as tempestades da vida. E é muito curioso, veja, a narrativa que nós lemos aí, que Jesus acalma a tempestade, fala de discípulos que estavam no barco, apavorados diante da situação. E pense só que tempestade não era essa, porque eles cogitam a possibilidade de morrerem naquele lugar. Eles vão até Jesus, eu fico imaginando assim, não sei se você já foi acordado com um susto, assim, alguém vem e te chacoalha ou te dá um grito. Coisa horrorosa é acordar com um susto, né? Eu imagino aqueles discípulos chegando, correndo lá onde Jesus estava. Mestre, tu não te importas, nós vamos morrer. Eles ficam indignados com Jesus, porque mesmo que Jesus tenha ensinado todas aquelas parábolas bonitas que são registradas antes desse texto, Jesus ele está lá dormindo, enquanto eles estão correndo risco de morte. E essa é uma cena muito curiosa. Não sei se você conseguiu fazer esse link, mas se não, eu quero trazer para você. Quem eram os discípulos de Jesus, se não pescadores? Pescadores experientes, diz a palavra. Não era gente que tinha começado a pescar agora. Eles tinham por profissão a pesca. E aonde eles pescavam? No Mar da Galileia, que também pode ser chamado de Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, todos esses nomes, depende como está a tradução aí da sua Bíblia, né? Ou seja, eles conheciam aquele lugar, aquele mar, aquela rota de navegação, vamos usar a linguagem técnica, eles conheciam aquilo como a palma das suas mãos, até porque o lago ele é grande, mas também não é tão grande assim. Eles só conheciam aquilo. Aquele lugar, ele era um lugar familiar para eles. Eles atravessaram aquele lago, olha, não dá para a gente saber quantas vezes, né? Mas inúmeras vezes durante toda a sua vida. É como um motorista de transporte público que fica 30 anos fazendo a mesma rota. Olha, se deixar, ele faz de olho fechado já aquela rota. Como é que a gente fala assim? No piloto automático, né? Às vezes a gente também, quando vai de carro de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou da casa para a igreja, é uma rota tão conhecida que a gente nem fica mais nervoso de pegar o carro e ir até lá. Enfim, tem alguns trajetos a gente conhece muito bem. Assim era o Mar da Galileia para aqueles discípulos. Eles conheciam aquele lugar muito bem. Haviam pescado naquele lugar a vida inteira. Mas a tempestade que veio era muito forte. Ela ia além daquilo que eles podiam prever e administrar. Diante da tempestade, aquilo que é tão familiar se torna algo estranho, se torna algo incontrolável, se torna algo que eles não conseguem administrar. Afinal, diz o texto que o barco já estava enchendo de água, tudo estava fora do controle e eles a qualquer hora iam afundar e morrer porque eles não sabiam o que fazer. Algo tão familiar se torna um gigante invencível. Você já experimentou isso na tua vida? Você que nos ouve? Mestre, não te importa que morramos? Esse é um grito desesperado de alguém que precisa de socorro e grita para alguém que aparentemente se mostra indiferente à situação. Você já teve vontade de gritar isso alguma vez na sua vida? Mestre, tu não te importas com aquilo que nós estamos passando? Talvez diante do caixão de alguém querido que partiu, você já teve vontade de perguntar, mestre, tu não te importas? Diante da doença que você enfrentou, ou que alguém querido enfrenta, talvez você tenha vontade de perguntar, mestre, tu não te importas? Talvez um problema familiar que chegou de surpresa na sua família, no seu casamento, com o seu filho, talvez você tenha vontade de perguntar, mestre, tu não te importas? Algo tão familiar, mas que quando é atingido por uma tempestade se torna um gigante incontrolável, invencível,
algo que sozinhos nós não conseguimos administrar. Mas Jesus ele não estava dormindo por indiferença. Ele dormia porque ele sabia que Deus controla todas as situações. Ele sabia quem era o seu Pai. Ele sabia que era o próprio Deus e que nada aconteceria se ele mesmo não permitisse. Ele dormia porque ele tinha convicção de quem ele era e do seu poder. Mas os discípulos ainda não haviam entendido isso. E diante daquele mar tão familiar para eles, somente uma ajuda divina foi capaz de trazer paz. Somente Jesus foi capaz de administrar aquela situação. Ontem de tarde, ontem era feriado, né? Dia das Crianças também, para os católicos era um feriado religioso também, e aí a gente estava de folga de tarde e nós fomos na praia. Agora eu vou fazer inveja aí pro povo de Limeira, hein? A gente mora a 1 quadra da praia, nossa comunidade aqui. Ok que nossa comunidade não tem toda essa área verde bonita que tem a área dos Pires, mas a nossa comunidade está a 1 quadra da praia. Tá, tudo bem, tá? Aí, tem nada aí, não. E aí fomos dar uma volta na praia. A praia estava lotada, estava um dia bonito, estava um calor gostoso. E o nosso filho, o Cauê, ele tem 1 ano e meio. Ele adora brincar na areia, mas ele não gosta de ir na água. Mas a gente tenta fazê-lo acostumar a gostar da água, né? E a gente foi ontem na beira da água, assim, né? E as ondas vinham ali no rasinho, né? E batiam no pé dele, ele desconfiado, assim, com aquela cara assim, tô gostando, mas podemos voltar para a areia, né? Tô gostando, mas nem tanto, né? E daqui a pouco veio uma onda um pouco maior que chegou até o joelhinho dele. E, nossa, aquilo ali já para ele já foi o auge. Ele já começou a chorar, já começou a estender os braços para a gente. Me peguem aqui, né? Então, quando a gente... Algo tão familiar, né? Água no joelho. Todo mundo sobrevive à água no joelho. Ninguém morre afogado quando a água está no joelho. Mas para ele, que estava com medo, aquilo foi, assim, algo desesperador, né? Assim também acontece nas tempestades que nós enfrentamos. Algo que parece tão familiar para nós, de repente se torna um gigante impossível de administrar. Muitas vezes a gente é como esses discípulos, né? Nós achamos que Deus não se importa com o que nós passamos, que Ele está alheio a tudo isso e que Ele quer que nós realmente morramos com todos os nossos problemas e nós chegamos até a duvidar de que Ele não está presente. Mas mesmo em meio à tempestade, Deus é capaz de trazer paz. Veja, se por um lado Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições, por outro lado ele disse, no mesmo versículo, tende bom ânimo, eu venci o mundo, e nele nós teremos paz. Nas tempestades nós podemos contar com Jesus. Quando nós entendemos isso, vamos nos dar conta de que diante das nossas tempestades, Jesus não está alheio, não está indiferente. Ele não dorme porque não se importa conosco. Mas nós vamos passar a entender e acreditar que Jesus é aquele que, mesmo no silêncio, é aquele que domina e controla todas as coisas da nossa história. Talvez ele não vai agir da forma como a gente esteja esperando diante da nossa tempestade. Não sei se você já experimentou isso também. Quando você enfrentou um problema, um dilema, uma questão, e você queria que ela fosse resolvida de uma forma, e ela é sim resolvida, mas de outra forma. Isso também acontece. E isso faz parte daquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Jeremias 29:11, Deus diz para um povo de Israel, que havia sido levado para o exílio, e naquela ocasião estava vivendo tempos muito difíceis. Deus disse para aquele povo, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Essa é a palavra de Deus para você diante de uma tempestade. Deus tem planos de paz e de bem. Mesmo que a situação diga o contrário. Deus quer nos dar esperança e futuro, mesmo que às vezes seja tão difícil de acreditar. Meus irmãos, minhas irmãs, você que nos ouve, as tempestades da nossa vida, elas nos pegam de surpresa.
É difícil de administrar as tempestades da vida, mesmo que sejam questões tão corriqueiras, tão familiares, que a gente conheça tão bem como era o mar da Galileia para aqueles discípulos. Portanto, lembrem que somente uma intervenção divina daquele que é Senhor sobre todas as coisas pode mudar a situação. Somente quando Cristo estende a sua mão existe paz, calmaria, segurança, consolo, esperança. E isso acontece de forma concreta quando nós vivemos em comunidade, quando nos apoiamos uns nos outros, umas nas outras, e caminhamos juntos, compartilhando as dores e orando uns pelos outros. Se por um lado nós não conseguimos administrar sozinhos as tempestades, Deus coloca pessoas na nossa vida com as quais nós podemos dividir o fardo, repartir a carga, compartilhar aquilo que nos traz sofrimento e tristeza. Isso você pode fazer com um amigo, com um irmão, uma irmã na fé, com um familiar, com uma pessoa de confiança, com um pastor, uma pastora da sua comunidade. Não enfrente sozinho as tempestades da vida. Nós não conseguimos sozinhos. Conte com a intervenção de Deus e conte com as pessoas que Ele coloca no teu caminho. Márcio, já aconteceu contigo também que quando você passou assim por um momento difícil na tua vida, uma conversa com alguém querido, uma conversa com uma pessoa especial, uma oração diante de Deus fez com que o coração se acalmasse de novo? Sim, com certeza. E Deus sempre coloca alguém, assim, eu falo, no momento certo, né? Isso. Parece que Ele abre, Ele conduz, e aí é aquela hora que você se acalma, que você consegue também ter forças para superar o problema, né? Isso, é isso mesmo. Bom, chegamos ao terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com você nessa tarde, querido ouvinte. Por quê? Qual é o propósito da tempestade? Por que a gente passa por tempestade? Ora, não seria mais fácil se Deus, com todo o seu poder, sabedoria e tudo que Ele pode fazer, não dissesse simplesmente um não para as tempestades? Por que a gente enfrenta essas tempestades? Tem um pouco a ver com a pergunta da Luciana antes. Nas tempestades da vida, Deus quer fortalecer a tua fé. Nas tempestades da vida, Deus quer fortalecer a tua fé. Quando os discípulos questionam Jesus, cogitando a possibilidade de morrerem, Jesus diz: por que tanto medo? Vocês não têm fé? Eu não sei se você se deu conta, ninguém responde nada para Jesus. Ele fica no vácuo. E eu fico imaginando o silêncio que se fez naquele barco, por conta da calmaria da tempestade e também por conta do temor daqueles discípulos diante de Jesus. E eu fico imaginando que depois daquele momento de silêncio, aqueles discípulos começam assim a se cutucar, sabe assim, quando o pastor comete uma gafe no culto, a gente fica cutucando a pessoa do lado com o cotovelo assim, e eles começam a se cutucar e começam a se perguntar: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem quando ele ordena? E aí a gente se dá conta que os discípulos ainda não haviam compreendido que estavam ao lado do próprio Deus, que é Senhor sobre todas as forças da natureza e sobre todas as situações da vida. Eles ainda não tinham depositado toda a sua confiança nele como deveriam. E eu imagino que Jesus não tenha falado essa frase num tom exortativo ou bravo. Eu não imagino Jesus falando: ora, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé. Eu não imagino Jesus falando dessa forma. Mas eu imagino um tom de compaixão e até um pouco entristecido de Jesus. Depois de já conviverem com ele, depois de terem ouvido suas palavras, de terem ouvido suas parábolas, depois de terem visto outros milagres, eles ainda não acreditavam que ele era capaz de todas as coisas. Mas depois desse evento, aí sim eles são despertados para a majestade do Mestre, para o poder do Mestre, para aquilo que ele podia fazer. Mas para isso foi preciso passar pela tempestade.
Para isso, foi preciso passar por aquele momento de pânico, de tristeza, de desespero. Querido ouvinte, talvez você, aí na sua casa, de onde você nos ouve, talvez você esteja passando por uma tempestade. Talvez você esteja com um problema na mente aí que não sabe como vai resolver. Talvez lá na sua conta bancária esteja esse problema. Talvez o problema esteja no seu trabalho, eu não sei. Mas se você não está passando por uma tempestade, certamente um dia elas vão bater à sua porta, elas são inevitáveis, não estão sob nosso controle. E na narrativa de milagre do Evangelho de Marcos, parece que depois que tudo em volta cedeu, o vento, o mar, finalmente o coração humano também se prostra e se desperta para a majestade do próprio Deus, que estava ali com eles o tempo todo. E só quando tudo estava em paz que eles questionam: quem é esse? Quem é esse que tem poder sobre a natureza? Quem é esse que pode nos salvar, inclusive, da morte? Naquela ocasião, os discípulos perceberam que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, aquele que eles estavam esperando há centenas de anos para salvar e dar esperança para o seu povo e para toda a humanidade. Nas tempestades da vida, Deus quer fortalecer a tua fé. Ele quer te fazer lembrar que Ele está contigo o tempo todo, que nada está fora do teu controle e que mesmo que as tempestades te causem sofrimento e dor, você pode contar com Jesus, que te acolhe, te abraça e te dá esperança. Meu desejo para você é que você não espere a tempestade passar para reconhecer a presença de Deus na tua vida. Mas apegue-se a Deus durante a tempestade, porque Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que tem poder sobre toda e qualquer situação. Ele é um Deus que pode fazer tudo novo. E Ele é um Deus que quer fortalecer a tua e a minha fé. Lembre-se disso quando você enfrentar as tempestades da sua vida. Lembre-se disso quando os problemas baterem à tua porta. Lembre-se disso quando você imaginar ou experimentar que Deus não está te respondendo ou não está fazendo a coisa do jeito que você imaginava. Lembre-se que as tempestades virão, que você pode contar com pessoas para te ajudar nesses momentos e que nesses momentos Deus também quer fortalecer, aumentar a tua fé. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que por sobre ti o Senhor levante sua face bondosa e te conceda a sua paz, aquela paz que nós tanto ansiamos quando passamos por uma tempestade. É nele que você pode encontrar. Podemos tocar mais uma música, Maria? Eu pensei em uma aqui. Pode falar. É do Paulo César Baruch, Ele Continua Sendo Bom. Talvez seja uma música conhecida aí para o ouvinte. Esse é o momento que você pode refletir, pensar em tudo aquilo que nós falamos, lembrar das suas próprias tempestades e ouça com devoção, com carinho, a mensagem desse hino que nós vamos ouvir agora. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah.
enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Felipe, nossa, essa tua Muito mensagem... obrigado por terem me ouvido nessa tarde. Muito obrigado a você que nos acompanhou aí em mais um Lola Talk, toda quinta-feira às 14 horas. Espero que tenha feito sentido, que a palavra tenha encontrado espaço aí no teu coração. E quem sabe um dia não nos encontramos aqui no Lola Talk de novo, hein? Se a Márcia me convidar, eu venho, hein, Márcia? Ah, mas com certeza vai ser convidado, né, Maria? Com certeza. Então, foi tão gostoso, foi assim, trouxe tanta calma, sabe? O jeito que você trouxe a palavra. Foi muito bom passar a tarde aqui com vocês. Foi muito legal mesmo. Então, eu queria agradecer de coração, mais uma vez, né, pela sua participação aqui com a gente. E as portas aqui da Lola Paluter, do Lola Talk, estão abertas. Se de repente você também tiver algum projeto ou quiser fazer alguma coisa, usar nosso espaço, você conheceu esse final de semana, ele está aqui à disposição, viu? Muito legal. Quero deixar aí já, então, uma proposta. Não sei se todos sabem o que é capelania portuária, é algo assim meio distante da nossa realidade, né? Mas olha que nós temos tanta coisa legal, tanta história bonita para compartilhar sobre esse projeto da Missão aos Marinheiros que existe aqui em Santos há mais de 100 anos. Acho que daria uma boa conversa também, hein, Márcia, para falar aí para os ouvintes sobre os povos do mar, né? Eles que fazem o mundo ser possível. Se a gente tem uma rádio hoje aí com equipamentos eletrônicos e a gente pode ouvir no nosso celular, no laptop, no rádio, é porque algum marinheiro trabalhou importando, exportando essas coisas. É muita história legal aí que a gente pode falar numa próxima ocasião sobre a missão aos marinheiros aqui de Santos. Ai, com certeza. E esse projeto é muito interessante, né? Isso aí. Tá? Mas quero agradecer também, Márcia, mais uma vez, Márcia, Maria, pelo convite, pela companhia dessa tarde, aos ouvintes da rádio também. Quero desejar que Deus os abençoe e façam-nos uma visita aqui na Igreja Luterana de Santos, quando vierem passar uns dias no litoral, todos serão muito bem-vindos. Pode falar, Maria. Eu tenho certeza que essa palavra de hoje chegou em um momento certo para muitos ouvintes, né? Porque sempre é esse tema, assim, tempestade da vida, essas coisas assim, são mensagens que chegam pra gente em momentos certos. Então, eu gostei bastante, foi muito bonita essa palavra. E o que a Márcia falou ali de um convite, tô esperando você aí para mais um dia, então, pra gente conversar, né, sobre essas histórias aí dos marinheiros. E tenho certeza que vai ser um tema bem interessante aqui pra rádio. Combinado. Valeu. Obrigada, Felipe. Obrigado, um abraço carinhoso em todos vocês aí. Tá, um abraço. Vamos falar sobre a Sinodal, Maria? Vamos.
Você conhece a Editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Se escrever é como pilotar um avião, ler é poder viajar. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Acesse o site da editora no seguinte endereço: editorasinodal.com.br. Pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco hoje à tarde, né, Maria? Acompanharam o Lola Talk aqui com o pastor Felipe. Foi mais um momento bem gostoso e de muito aprendizado. Então, uma boa tarde a todos. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar.